Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Mais uma vez aqui para a terceira entrevista da nossa sequência. Hoje eu vou conversar com o Caio Appel. Hoje ele é coordenador de logística na Sem Parar. O Caio, eu conheço ele aí, acho que desde 2016 ou 2017, né, Caio? A gente trabalhou em alguns projetos aí na antiga empresa que ele atuava, na Vigor. E eu fiz questão de convidar ele aqui para um bate-papo, para a gente evidenciar algumas transições que ele fez, né? E eu acho que vai ser muito bacana a gente fazer esses paralelos para quem está numa área e quer mudar de área, às vezes tem receio, né, de arriscar, né, Caio? Então, para a gente começar, se apresente para a gente aí, para quem não conhece o Caio. Eu também não conheço o Caio, né? A vida profissional do Caio, só de projetos, assim como todos que eu tenho falado. Quem é o Caio Appel? Seja muito Bom, bem-vindo. Helder, primeiro, super te agradecer pelo convite. Para mim tá sendo um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Primeiro, parabenizar a todos os profissionais de logística, né? Hoje é o dia da logística, dia 6 de junho. Exato, 6 Então, de acho que é um junho. dia muito especial e caiu e coincidiu exatamente do dia do nosso bate-papo, né? Bom, começando falando sobre mim, eu sou casado, tenho 37 anos. Gosto de passar meu tempo, a maioria dele com a minha esposa, tenho um excelente relacionamento com ela. Sou evangélico, gosto muito de futebol, assisto bastante, né, várias partidas, enfim. Qual Gosto de time? praticar exercício, sou corintiano. Pô, sou santista aqui, não estou numa fase boa. É, bom, eu gosto de praticar exercícios, né, acho que até é um passatempo que eu aprendi ao longo da minha carreira, que me ajuda bastante na minha saúde mental. Acho que a gente tem um lazer, né, cada vez mais é importante para a gente não ficar sempre bitolado ali nas tarefas, no nosso dia a dia. Gosto de estudar, frequentemente eu tenho o hábito de procurar, de ler, de buscar novos artigos, enfim. E também adoro assistir filmes, séries. Falando um pouco do meu histórico, né, como formação, eu sou formado em administração de empresas, Helder. Tenho pós em gestão empresarial pela FEI. Tenho também um MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV. E tenho uma formação também na Academia de Liderança de Harvard. Então, basicamente, são esses conceitos técnicos que eu trago para a minha carreira com base em todas as experiências estudantis. Quando tu estudou em Harvard, tu chegou a morar fora, então? Morou Na um verdade, período foi fora, não? online, Foi foi uma online. experiência online, foi, na verdade, a minha primeira experiência online que eu tive de curso, e era traduzido, enfim, então eu não tenho inglês fluente, então, de certa forma, me ajudou muito a tradução, mas eu aprendi demais, foi realmente um curso que fez muita diferença na minha carreira como profissional. Legal. Tu falou ali, né? Hoje a gente está fazendo essa gravação no dia da logística. Até fiz uma postagem dizendo que o profissional de logística, ele não pode comemorar, né? Se ele parar para comemorar, o mundo também para. Então, até fizeram um comentário que é um trocadilho. Tem que comemorar sem parar, né? Mas vamos lá, legal. É, Como que você chegou até aqui, né? Uma das perguntas ali dessa estrutura, eu queria ouvir de você. Como que você começou a sua vida profissional, né? Você é um cara novo, eu tenho acho que 2 anos mais velho que você, tô um pouquinho mais acabado aí, mas é que eu peguei um braço mais nervoso da logística ao longo da vida. Mas como que começou a tua vida no trabalho, né? Como que você foi passando? Eu, pelo pouco que eu te conheci, imagino que você ficou mais centralizada em São Paulo mesmo, né? Não acabou não tendo experiências iguais outros profissionais que o cara roda o Brasil todo, né? E como que você chegou até essa posição de coordenador de logística hoje? Bom, legal. Eu iniciei minha carreira com 15 anos de idade. Eu trabalhava como office boy. Inclusive, recentemente eu fui fazer uma reunião com os estagiários aqui, né? E aí eu comecei falando aonde eu iniciei.
não deu 2 minutos de apresentação, levantaram a mão e falou, Caio, o que que é office boy, né? Porque é uma É antigo, né? profissão do passado, né? Depois dessa curta experiência que eu tive, eu trabalhei em 2 empresas, no ramo de seguros, sempre na área fiscal, né? Muito mais na parte administrativa. Logo na sequência, eu iniciei minha carreira na indústria alimentícia, trabalhei na empresa Vigor, iniciei como estagiário, né? Então, passei um ano inteiro na minha trajetória lá no Vigor como estagiário. Atuava na área de compras, onde eu pude ficar nessa área por 7 anos, Helder, e eu tive a oportunidade de participar de cada etapa lá do processo, desde a da compra de embalagem, ingrediente, MRO, até que eu assumi as compras de CAPEX. No momento quando eu assumi as compras de CAPEX, as negociações, eu tive um projeto muito grande, que foi a construção do primeiro centro de distribuição da empresa, que ficava sediado em Budas Artes. E aí eu participei de todo o processo, né, todas as aquisições, as compras, contratações, prestação de serviço, acompanhamento até o final da obra. E foi nesse momento que me convidaram para assumir um cargo de supervisão. Então, foi meu primeiro cargo de liderança, isso ocorreu em 2014, onde eu tinha a responsabilidade de atuar muito mais no setor administrativo, sempre com correlação à logística. Eu era responsável pela parte financeira, era responsável também pelos indicadores de performance do CD, enfim, toda a parte operacional dos indicadores, eu atuava frontalmente com a nossa gerência lá do CD. Depois, houve a necessidade, eles perceberam que estava tendo muitos gaps em algumas áreas relacionadas, não diretamente ali à parte de transporte, e criaram uma controladoria. E aí, nessa controladoria, no início, ela não tinha muito desenho definido, né? E aos poucos ela foi ganhando corpo. Então, áreas, tudo que era relacionado dentro do CD, que não era de transporte e de expedição, do processo operacional mesmo em si, migrou para a área da controladoria. Então, facilities, negociação de contratos, recebimento das notas fiscais, a devolução, processo de devolução que tinha lá. Nós tínhamos um processo de auditoria também, as áreas de manutenção, toda a parte da gestão financeira migrou para essa área de controladoria. Depois, passado um tempo, houve uma nova controladoria, essa voltada para a logística, me convidaram também para assumir. Dentro desse processo da controladoria logística, entendeu-se que os gestores de logística, na ocasião, eles tinham que ficar muito focados na parte operacional das entregas, do dia a dia mesmo, ali que suga bastante, né, o profissional da logística, e muitas vezes eles não tinham tempo de fazer acompanhamentos como prestação de contas, um canhoto entregue, não entregue, uma qualidade, um relacionamento com a área comercial, um atendimento a um cliente, eventualmente, dados, apuração de números, de resultado, parte contratual, né? Se as transportadoras estavam entregando a parte documental que era necessário entregar, que estava descrito nos contratos, e aí criaram essa área de controladoria logística. Não passou muito tempo, eu assumi um projeto lá de implementar uma área de monitoramento das entregas dos veículos de São Paulo, posteriormente do interior de São Paulo também. Eu tive a responsabilidade de montar os processos, desenhar, estruturar isso junto com o gestor, na época o coordenador de logística, e aí nós implementamos, né? Eu pude participar desse processo do início até o primeiro dia. Quando iniciou, estava tudo pronto. Eu entreguei a equipe para esse gestor. Passado um tempo, acabou que não fluiu da forma como deveria fluir. Esse gestor ele migrou para uma outra área, para uma outra empresa, e me convidaram para assumir a cadeira da logística. Então, eu iniciei na logística, na Vigor, lá em 2018, 2019. Lá eu tive alguns desafios que a gente acho que vai falar mais para frente. Sim. E no final, na verdade, no início de 2022, em março, eu entendi que era necessário a gente ter uma mudança, né? Mudar novamente de
de áreas, né, de empresa, que eu já estava há muitos anos dentro da indústria, e eu senti essa necessidade de trocar de cadeira, de trocar de empresa, e eu busquei uma oportunidade aqui dentro da empresa, do Sem Parar, e hoje eu sou responsável pela coordenação logística das entregas do B2C, do delivery, e também do B2B, que são atendimentos mais regionais a clientes internos. Legal. Quantos anos no total tu ficou na Vigor? Trabalhei na Vigor de 2005 até 2022, tá? Toda a Bastante tempo, construção lá. Que legal. sim. É, eu lembro que a gente se conheceu, acho que nessa parte dessa transição aí tua para logística, né? Uma parte ali da controladoria e outra dentro da logística. É bem interessante esse paralelo que tu saiu de um setor onde as coisas elas são mais metódicas, né? Você tem que respeitar processos, respeitar prazos, regras, e na logística, não que seja bagunçado, mas é um pouco mais desorganizado, garantir que tudo isso aconteça em função dos diversos problemas que você tem no dia a dia. Como que foi, né, aí, de fato, de uma maneira mais técnica, essa transição? Como que você é um cara muito tranquilo, né? Quando tu fala um pouquinho do teu perfil ali no início, e para quem conviveu contigo um período, sabe que você é um cara bem tranquilo. Como foi lidar com esse impacto, né, porque queira ou não queira, a logística precisava ser organizada, tanto a ferramenta que estava ali quanto a tua posição profissional era para isso. Mas como que foi esse impacto para ti, né? Tu vinha do universo regrado, um cara tranquilo e cai nesse furacão. Olha, Elder, excelente pergunta. Assim, sem dúvida, foi um choque, porque nas áreas onde eu atuava, a gente tinha a parte processual muito forte, como um pilar realmente. Graças a Deus, a gente até se tornou exemplo em muitas atividades dentro da organização. E quando eu fui para a logística, foi um mix inicial que a gente tentou implementar. Então, eu fui com metodologias, apliquei análise de causas. Meu primeiro final de semana na logística, eu reuni área comercial, planejamento, customer, várias áreas lá dentro Fornecedor, do CD, botou o fornecedores fornecedor. dentro do CD, para a gente fazer um PDCA dos problemas que a gente estava tendo na logística. E aí eu me lembro que foi um sábado onde a gente iniciou 7h30 e a gente finalizou, era mais de 17 horas. E foi uma experiência extremamente rica, né? Eu, por um lado, eu tacava pedra na janela da logística, das situações onde o transporte atuava de forma incorreta. E aí, quando eu sentei na cadeira da logística, inicialmente, eu tratei onde tinham os problemas, que eu sabia normalmente quais eram os problemas, porque nas auditorias onde eu fazia, eu já identificava algumas irregularidades. Então, eu acertei toda a parte, primeiro, técnica, gestão de frete, por exemplo, organização, interação com as áreas, transportadores, fornecedores, áreas comerciais, enfim. Esse foi meu primeiro passo lá dentro da logística. E, obviamente, que na logística, por mais que você desenhe um padrão, igual você mencionou, né? Parece que é bagunçado, mas não é. A gente É. tem uma organização nossa ali, onde a gente convive Às vezes só literalmente você com... entende, né? Mas tem uma organização. Exato. Então, tem dinamismos ali onde a gente não tem resposta pronta. Realmente ali é um pouco do que a gente pode fazer e a gente criar ali alguma solução. Então, era muito importante quando criava essa solução, e às vezes ela era peculiar pelo momento, depois rolloutar isso para as outras áreas, para as gerências, para as lideranças. Isso muitas vezes anteriormente não acontecia. Então eu também tentei melhorar a comunicação que havia ali dentro do setor, entre as áreas, entre todos. Então, poxa, uma decisão nossa, não vou entregar nesse cliente hoje. Eu não consegui carro para carregar essa carga hoje. Ela anteriormente ficava só com a logística. Então, eu tentei, meu cuidado foi de propagar essa informação depois para todas as áreas, para que no momento a área soubesse. E uma coisa muito importante também que a gente trabalhou desde o meu início foi de gestão de resultado.
Então, o comercial, ele não tinha noção das entregas, do que estava sendo efetivado, o que não estava, por que não estava, deu devolução, por qual motivo. Então, a gente começou no meu primeiro dia, criamos um boletim informativo, onde nós publicávamos diariamente para a área comercial, gerência, depois isso foi crescendo, o diretor pediu para receber esse documento, e lá eles tinham exatamente a noção de quais foram as entregas que a gente fez. Então, eu consegui fazer um mix ali de organização, um pouco do que eu tenho, do que eu tinha forte nas áreas de controladoria que eu cuidei, para trazer para a logística, né? Então, eu consegui mesclar ali um pouco os dois. E algum momento você pensou em desistir em cima dessa transição, esse impacto? Helder, na bem da verdade, quando eu recebi o convite para assumir a logística, eu pensei muito bem em aceitar, porque, poxa, por incrível que pareça, eu brinco, mas se você me conhecesse no meu último dia de faculdade e perguntasse qual foi a matéria que você teve na administração que você menos gostou, eu te responderia logística. E a vida muda completamente. Hoje eu sou Radical. gestor da logística há um certo período já, inclusive, com uma experiência bacana, assim considero. E, enfim, eu não pensei em desistir, mas confesso que o desafio foi muito grande. A gente suava bastante porque as pedras vinham, né? Tacavam pedra na gente o tempo inteiro, as reclamações, os apontamentos, isso ocorria com bastante frequência. E aí a gente se organizava, a gente se fechava. De certa forma, eu tentava ser o escudo para aquela equipe. Eu não deixava que a equipe sangrasse. Eu queria sempre que a dor viesse em mim e, de certa forma, o roteirizador tivesse condição plena de escolher e trabalhar dentro dos critérios que a gente criava na ocasião para que ele pudesse organizar a melhor rota, a pessoa do monitoramento pudesse dar foco na entrega que ela achava que era importante, não de ouvir muito barulho ali, porque se perguntar para um vendedor, para um comercial, todas as entregas têm que ser São feitas no mesmo prioridades, né? dia, no mesmo horário, tem que ser a primeira entrega do dia, enfim. Então precisa ter todo um equilíbrio. Então, de certa forma, eu tentava blindá-los nesse sentido. Então, não, por pior que fosse o cenário, a gente passou cenários bem turbulentos, eu não pensei em desistir, porque a minha bagagem fez com que eu tivesse coragem para continuar Eu ia, e eu ia te sofrer perguntar isso. com isso. Você acha que essa trajetória sequencial de crescimento dentro da indústria, né, passando por outras construções, a própria construção física de um CD, igual tu disse, você acha que isso, essa bagagem fez diferença para você fazer o negócio funcionar? Sem dúvida, Helder, sem dúvida. Eu acho que quando a gente tem experiências onde às vezes elas não funcionam da forma correta, ou quando a gente assume desafios, de certa forma que eles estão desorganizados, né? É aquele filho feio que ninguém quer, e aí eles passam lá, vamos colocar lá na controladoria para a gente cuidar, enfim. E aí, de certa forma, a gente sofre, às vezes, ali com as pressões e a gente consegue criar e virar o jogo. Eu acho que as críticas, elas sempre vão surgir, mas eu aprendi em toda essa trajetória que não adianta eu discutir contigo, falar você que está errado, eu que estou certo. Eu tenho que sair do link, me calar e trabalhar junto com o time para entregar o resultado. Aí sim eu vou conseguir, talvez, minimizar a crítica. Sem isso, sem trabalho, eu não vejo. Então, quando eu fui para a cadeira da logística, eu fui muito com esse mindset de trabalhar realmente aonde estava o problema e dar visibilidade para as áreas de fato que eu ia conseguir entregar ou não. Legal. Eh, Durante essa tua jornada, você teve alguns projetos que com certeza chamaram atenção, né? Você tem algum interessante que você julga, ter deixado ter sido um desafio bacana ali para ti, que você acha que vale a pena contar pra gente? Tenho alguns sim, Helder. Bom, poxa, não podia deixar de citar, mas o primeiro para mim foi ainda na área de compras, foi exatamente na construção e implementação do CD. A gente tinha uma expectativa da nossa diretoria, presidência, da empresa inteira muito grande,
o prazo estava extremamente apertado. Então, aquela gestão com fornecedor, com gerenciamento de cronograma, já entregou, não entregou, vai atrasar aqui a obra, qual o impacto que vai ter aquele atraso dentro daquela obra, enfim, o preço, o custo, né? A gente tinha um tempo para entrar lá no CD, para começar a ter a cobrança. Então, tudo isso foi bem desgastante. Na época eu era sozinho, não tinha equipe. Então, de certa forma, eu me desgastava bastante junto com o time da engenharia, da época, lá da Vigor, e também com a gerência já operacional que ia cuidar daquele CD. A gente tinha bate-papos o tempo inteiro para a gente conseguir dar um jeito, né? Enfim, aonde não ia dar certo, aonde ia ter atraso, a gente buscar outras alternativas para conseguir entregar no prazo. De certa forma, a gente conseguiu entregar, a gente conseguiu iniciar dentro do que era previsto, mesmo que muitas vezes longe de ser o ideal, mas a gente conseguiu iniciar dentro daquilo que estava previsto. O outro dele, outro desafio aqui que eu posso citar, foi a construção da controladoria, da logística e também administrativa que a gente teve lá no CD. Haviam processos, né? Acho que normalmente as áreas de logística, transporte, expedição, o foco delas são relacionados às etapas processuais mesmo, as execuções, a expedição, carregar o veículo, liberar. E muitas Muito vezes se físico, né? esquecem, Muito exato, físico. muitas vezes se esquecem das partes dos riscos, né, que pode ter. Poxa, fiz a entrega, mas não tem um canhoto. Se eu recebo alguma cobrança de algum comercial, de algum vendedor, e eu não tenho aquela comprovação, de nada adianta. Risco de inadimplência da empresa pode subir, né? Poxa, tem um cliente que não pagou, ele pediu a comprovação que a gente fez a entrega. Se a gente não tem, é um risco que a gente pode ter assumir uma perda financeira muito grande. Então, receber toda essa demanda negativa e construir ela praticamente do zero, para mim foi um grande desafio, onde eu suei bastante a camisa, confesso. Nós tínhamos equipes nos 3 turnos para a gente dar conta, e começou a vir tanta demanda, essa equipe foi ampliando e chegou num nível bem bacana. A gente conseguiu, inclusive, vencer 3 programas de excelência foram implementados lá, que eram com base em entregas de resultados, atingimento de metas, sobre execuções processuais, se está dentro ou fora do padrão. Então, com base em muito processo, muita metodologia, a gente conseguiu dar visibilidade de uma área que começou recente, e a gente já conseguiu 3 conquistas na sequência de programas de excelência. Realmente foi bem marcante para a gente. Criamos Ah, programas de reconhecimento, né? Acho que na logística é importante a interação com as áreas, com as pessoas, desde o motorista até o comercial, né? Então a gente criou vários programas de premiação, Helder, onde a gente conseguiu movimentar isso, né? Então, com o motorista, a gente criou, por exemplo, igual tem no futebol, o Cartola dos motoristas, o cara que fazia mais entrega ganhava ponto, a cada devolução que o cara tinha, ele perdia ponto, colocávamos o ranking, fazíamos lá uma dica lá, igual tinha a dica lá do comentarista da Globo, tinha a dica lá do nosso funcionário, do nosso analista, os motoristas iam lá, procuravam. De certa forma, a gente conseguiu até ter uma produtividade legal, ter mais entrega dos nossos motoristas, está legal. muito próximo dele, a gente consegue ter experiências únicas, conversando, dando ouvido para os motoristas. A gente, lá na Vigor, nós tínhamos um diretor que ele promovia, uma vez por mês, um acompanhamento de toda a liderança nas entregas dos motoristas. Na Então, a gente rota. pegava carona com o motorista, se vestia de motorista. Puxa, isso também foi bem bacana. A gente absorveu muita coisa importante do dia a dia mesmo, das dores que a gente não consegue na cadeira entender, ou até mesmo no chão, na operação, a gente não consegue entender o que o motorista passa na rua. Conseguimos criar um programa de premiação das melhores transportadoras e, poxa, funcionou. A gente colocou vários critérios de resultado, de performance, de parte jurídica, de documentação que estavam atrasados. A gente conseguiu unificar tudo isso, criamos uns pilares
e a gente conseguiu promover quem era o melhor transportador. Colocamos lá o Z4, né? Quem eram os piores, a gente fez uma troca, tiramos, colocamos mais carros para as transportadoras que de fato mereciam, né? Enfim, criou-se um critério, não havia, e era uma reclamação dos nossos parceiros, né? Por que aquela transportadora tem X quantidade de carro e a outra tem X a menos? Você E até fala mesmo com os vendedores, né? É, esse ponto da meritocracia faz total diferença, né? E tu falou ali do Z4 e do G5, vamos pensar assim, depende da Libertadores, né? É, às vezes o motorista ele está mais preocupado em olhar o parceiro dele, o concorrente dele, o amigo, do que a própria pontuação, né? Isso faz uma diferença gritante. E um outro ponto que você citou que é interessante é assim, às vezes falta muita teoria para a prática, né? O pessoal pratica muito o físico, mas falta a teoria, que é o entender. É igual tu disse, o cara fez tudo certinho, mas não trouxe o canhoto, que é o que garante que aquilo que ele fez está correto. E por outro lado, essas experiências que tu citou de ir para o campo, eu vejo que às vezes falta a prática para quem é o técnico, né? Quem tem muita técnica, o cara que cria a regra, que cria a condição de trabalho, as metas, falta a vivência, a experiência de ir sentir essa dor, né? Isso aí realmente faz diferença. Você pode faz todo concluir, sentido. te Não, por interrompi. fim, a gente teve um programa de meritocracia também bem interessante, onde a gente envolveu a área comercial. Nós tínhamos um ranking muito negativo lá de devolução, resultado muito abaixo do esperado na companhia. Nós identificamos quais eram os nossos clientes que mais tinham devolução e identificamos quem eram os vendedores que atendiam aqueles clientes. Obviamente que sem divulgar esse dado negativo, mas a gente trouxe esses vendedores para a mesa, colocamos um desafio para eles, promovemos premiação, enfim, e aí a gente conseguiu, com essas ações, onde literalmente a gente trouxe o motorista para dentro da logística, do tipo, olha, amanhã vai ter entrega no seu cliente, não deixa voltar nada, dá uma olhada aí no pedido, vê se o pedido está correto, para não devolver, enfim. E a gente É conseguiu. repetitivo, mas tem que ser todos os dias, né? É incrível Tem, isso. tem. E o mais interessante, que me deixou a gente mais confortável, foi que toda a gerência comercial comprou muito a ideia, comprou muito o projeto, e a gente, naquele mês que a gente fez essa campanha, Helder, nós conseguimos o benchmarking de resultado. A gente trouxe o nível da devolução lá embaixo. Então, a gente trouxe um bom resultado para a companhia, muito fora do que a gente esperava. A gente esperava corrigir uma ação ou outra com dois, três clientes ali que tinham um impacto grande no nosso indicador, e a gente não só conseguiu com aqueles dois, três, mas a gente conseguiu muito mais. Isso se espalhou. Outros E vendedores que não participaram, que estavam indo bem, começaram a nos questionar: poxa, eu quero participar, quero fazer parte também e tal. Enfim, foi bem bacana. legal. Caio, conta pra gente aí, né, ao longo da tua jornada, com certeza tu vivenciou bastante história legal, né? Tem aprendizado, tem histórias engraçadas, tem coisas de bastidores. O que que você viveu ali que é interessante, assim, que não ficou escancarado, né? Não fazia parte da tua rotina? Bom, Helder, cara, tem uma história assim que para mim é muito marcante, né? Na construção da controladoria, a gente passou por muitos altos e baixos, né? Até que a gente chegou num patamar bem interessante, onde a gente estava conseguindo entregar a maioria dos resultados. A gente melhorou muita coisa lá de gestão dentro da operação. E só que a gente tinha um problema, onde as pessoas, elas tinham um equilíbrio onde cada um ganhava o mesmo salário, tinha o mesmo cargo, enfim, e eu não estava conseguindo promovê-las. Eu não conseguia nada por parte interna para a gente dar mais mérito ou dar uma promoção para aquelas pessoas. E naturalmente,
todo profissional, quando faz entregas boas, competitivas, entregas metas, É isso vira uma reconhecimento. constância, ele busca, sim, um reconhecimento. E quando isso não vem, vem o perigo, né? Porque aí nasce a frustração. E eu já estava passando por um momento nesse sentido da equipe dar uma desmotivada, dar uma baixada. Eu tentava vender outras coisas, poxa, vamos promover outras experiências e tal. Mas chega uma hora realmente que acho que até os argumentos cessam, né? E aí eu tive uma oportunidade ímpar que eu falei, bom, agora é a deixa, agora vai ser a virada de chave. A companhia promoveu um programa de excelência, onde o intuito seria, através de criação de padrões operacionais, entregas de metas, de resultado, seria ranqueado as melhores áreas a nível nacional e a melhor área do melhor gestor ganharia um veículo, um carro 0 km. Bom, eu sei que no final, para encurtar a história, deu certo, nós ganhamos esse carro. Na oportunidade, quando vendi para a equipe o programa, que a gente ia ter essa possibilidade, né, de ter uma visibilidade ainda maior, eu ofereci a eles. Falei, turma, se a gente ganhar esse programa de excelência, eu me comprometo com vocês de dar esse carro para vocês, tá? Uma vez que a gente não está conseguindo, que eu não estou sendo feliz, a gente não está conseguindo dar mérito para vocês, nem promoção, eu vou dar esse carro para vocês, nós vamos vender esse veículo e o valor deste veículo será distribuído para cada um de vocês de forma igual. Vocês topam um desafio, tal, vamos para cima, Mas vamos. é claro, né? Bom, a equipe venceu de ponta a ponta, Helder. Eu acho que dos 12 meses do ano, só teve um mês que a gente perdeu. Mensalmente era divulgado, a taça ela migrava, né? Tinha um troféuzinho lá simbólico, e a equipe comprou muito a briga. Enfim, isso foi muito bonito de ver. E assim, interessante que quando chegou o carro, a turma chorava, ficava muito feliz, Que né? legal. Depois, todos eles, quando venderam, quando a gente fez a venda do veículo, eles distribuíram os valores, eu mesmo recebi o valor, fui lá, fui depositando. Eu não fiquei com um centavo dessa premiação, mas eu fiz questão de distribuir aquilo para a equipe, porque era nítido que eles mereciam, e foi uma forma de reconhecimento que eu pude dar para o pessoal. Então, foi uma resenha ali que a gente Pô, passou aí nos que bastidores, de resenha! muita cobrança, e que deu certo. E como que foi a reação deles posterior, né? Como que foi a equipe lidar com o Caio pós essa atitude, e como foi a visão da gestão em relação, né, a visão da empresa em relação à atitude do Caio. Você sentiu diferença nisso? Ou Eu confesso que dos tiveram quem gestores, começaram teve quem começou a olhar torto para o Caio? eu entendo, eu confesso que dos gestores, das lideranças, eu recebi muita negativa. A reação foi contrária, do tipo, poxa, você tá louco. Ah, você fazendo isso, você coloca a gente numa situação que se eu ganhar e eu não quiser fazer o que você está propondo, enfim. Então, sim, eu tive algumas caras tortas ali que foram viradas também, mas com a equipe, posteriormente, eu acho que eles entenderam, eu acho que eles se sentiram reconhecidos. A gente fez uma base lá do valor que eles ganharam, do tipo, proporcionalmente, quanto que representava aquilo. Comparei com as remunerações na época, o percentual que a empresa fornecia. Então, eles foram gratos, sem dúvida. Reconheceram o esforço, reconheceram que, de fato, podiam contar comigo, né? E dali em diante, a gente conseguiu construir coisas maiores ainda. Nós ganhamos não só o primeiro, mas o segundo e o terceiro de forma consecutiva, programa de excelência. Aí no segundo e no terceiro já não tinha mais carro, acho que até por minha causa, porque aí a liderança falou assim: bom, poxa, a gente acho que te deu problema, te deu trabalho, porque você não ficou com o carro, então agora a gente vai dar uma viagem, que aí não tem como você Dividir. dividir se você ganhar. Então, de fato, foi o que rolou.
particularmente internamente, uma coisa que rolou dentro da minha casa, a minha esposa ficou enciumada com essa ação, com essa premiação que eu promovi para o time. Enfim, Eu depois eu tive até imagino. que me explicar bastante, Tem, mas tem muitas controvérsias em você doar um veículo, né? Mas eu entendo sim, o espírito de equipe que tu quis manter, né? As pessoas, às vezes, de fato, na posição de líder, na posição de alguém responsável por um time, você é um cara que tem que obedecer números, obedecer regras e às vezes como ser humano você não consegue agir com base na regra, né? Então não vivi algo impactante assim, mas entendo mais ou menos qual é o sentimento, às vezes, de impotência de não conseguir levar tudo aquilo que você deseja. Afinal, você é um CPF e a empresa é o CNPJ, né? Então tem uma sim, diferença. Mas, cara, acho que muito bacana a tua atitude. Eu não entendo isso como algo de se mostrar, de, né? Não vejo, eu vejo de fato uma liderança que pensa no time, e isso com certeza é de grande valor. Imagino que tenha gente mandando currículo pro Caio até hoje. Me leva, me leva. Deve fazer parte da tua rotina, né? Quando essa as outras, entrevista for as no ar, pessoas, vai surgir alguns currículos a mais aí, né? depois desse episódio, as pessoas que eram de outras áreas, né, falaram, quero ir para sua área, quero mudar É. de área, quero procurar com você, É, porque todo porque, mundo busca o bicampeonato, né? Então, rumo ao bicampeonato vem os melhores elementos ali para compor o time, né? Cara, sim, é muito legal. É, tu falou ali de alguns projetos, né? Esse crescimento, essas construções. O que que você entende que foi o seu maior desafio, né? O maior desafio seu, ele está ligado a processo ou a pessoas? é, acho que a nossa vida profissional, sem dúvida, ela mistura muito com a nossa vida pessoal, né? Eu tenho um dia para mim que foi altamente marcante, Helder, que eu gostaria de citar, porque para mim, de fato, foi meu maior desafio. E ele tem uma mistura dos dois. Na minha primeira experiência como líder, eu fui repentinamente promovido para supervisão e no início a gente ainda estava entendendo os processos, o que que ia ser da área, ainda estava em construção. Só que eu tinha lideranças que entendiam que já deveria estar acontecendo e outras lideranças que ainda estavam entendendo o cenário e construindo junto comigo o que e de que forma que a gente deveria executar algumas tarefas. E as lideranças, na verdade, uma liderança, né, que entendia que eu já deveria estar entregando algumas coisas, certo dia teve uma reação muito imponente. Chamou minha atenção na frente do setor, de toda a minha equipe, me levou para a sala de reunião e ele, num tom muito duro, muito forte, usando palavras, você está muito ruim, está horrível, e não sei o que lá, que a gente está arrependido de ter trazido você para cá, enfim, de palavras que machucam, né, o profissional, e eu ainda novo ali como líder, não tinha 6 meses, entendendo ainda também, né, o novo cargo que eu estava executando, saí daquela sala, cara, assim, não sei nem como. Para baixo, E total. tentei ali, forçado ali, segurando a cabeça erguida com a mão ali para tentar ficar erguido. E aquele foi um dia onde eu fiquei até mais tarde, aí eu pensei, tentei construir várias coisas daquilo que eles especulavam, porque de fato não tinha nada conclusivo ainda do que seria feito, não havia nenhum direcionamento Sim. claro. Então ali, aquele dia eu saí do CD, era mais de 10 horas da noite, tentando fazer um esboço, tentando criar alguma situação onde eu pudesse mudar aquele cenário. E eu morava muito longe, era um trajeto de 1 hora, 1 hora e meia. E quando eu chego em casa,
por volta de meia-noite já, eu encontro com a minha esposa chorando, porque eu tinha chegado tarde e a gente era novo de casado, também não tinha 6 meses ainda, e aquilo me marcou demais, porque, cara, quando eu cheguei em casa eu queria um ombro amigo, eu queria desabafar, eu queria falar, puxa, meu, não tá legal, eu acho que não vai dar certo, tive uma crítica muito dura hoje e tal. Mas quando eu cheguei e vi ela naquela situação, eu tentei de alguma forma conduzir a situação internamente dentro da minha casa para que o clima ficasse bom, para que o clima ficasse no mínimo possível satisfatório. Então, para mim, Helder, o meu dia seguinte, depois de tudo isso que aconteceu, foi meu maior desafio profissional. E também entendo como pessoal, muitas vezes. É você levantado, tipo, e agora? Você colocar um sorriso no rosto, literalmente uma máscara, falar, tá tudo bem, vamos lá, vamos à luta, conseguir entregar, enfim, e lutar e chegar em casa e cuidar ainda dos problemas, enfim, que a gente gera, né? Tem pessoas esperando por nós lá em casa, né? Separar essa frustração às vezes é complicado, né? Tu tem a família, obviamente, e tem o time, e tem você. Você às vezes Exato. precisa ser mais forte que tudo isso, né? E de fato, às vezes aqui todo mundo sempre cita os problemas, desafios de processos mesmo, né? Mas o pessoal ele é muito interessante porque a gente acaba às vezes carregando uma carga muito grande, né? Tu comentou aí da questão da premiação, da divisão, essa responsabilidade. Às vezes, o maior desafio de fato é você se manter dentro de uma linha que você não se torne um cara agressivo, né? Não se torne um explosivo, nem com o time, nem com a família, porque às vezes não tem como separar os fatos, né? Isso é de fato complicado. E nem nesse momento você pensou em desistir. E aí já fazia quanto tempo da transição? Eu tinha 4 meses mais ou menos na cadeira de supervisor administrativo dentro do CD como líder. Confesso que nessa trajetória de uma hora e meia do meu trabalho até em casa, sim, em alguns momentos eu cheguei, falei, poxa, acho que vai ser É, difícil, mas como eu estava novo de casado, também toda aquela preocupação, um monte de dívida para pagar e tudo, enfim, eu relevo, né? isso me impactava, assim, do tipo, puta, não posso, tenho que me reinventar, tenho que fazer melhor, amanhã eu tenho que entregar o que ele quer. Quan- E nesse momento foi que eu tive uma grande lição como profissional, que eu só consegui, de certa forma, calar as críticas que eu recebi com muito Trabalhando, trabalho, com muita trabalhando. entrega. E aí eu consegui isso. Posteriormente, um dos prêmios que eu recebi foi da mão desse profissional que altamente e duramente me criticou naquele dia. E para mim aquilo foi um marco. Eu lembro que ele me entregou e, assim, destruiu completamente meu relacionamento. Eu não tinha mais relacionamento pessoal, a gente não conversava, mas profissionalmente eu sempre tentei fazer o melhor para ele, porque é o que você falou de CPF e carteira profissional, né? Eu tenho que entregar. Isso Sim. ficou claro para mim e, de certa forma, também as dores que eu tenho no meu dia a dia, eu tenho que tentar ser forte para que quando eu chego em casa, eu esteja pronto para recepcionar as pessoas que me amam, que estão me esperando. Sim, claro. Dentro desse processo todo, né, a gente falando de projetos, processos, desafios, você pegou um setor, igual tu disse, que estava com a ferramenta contratada, não estavam utilizando da maneira correta. Qual que, na tua visão, qual é a diferença de ter uma ferramenta com condições de te dar essa visão? Você que vinha de um setor que tinha visibilidade das coisas que aconteciam, né? Entra num setor novo para você, um desafio profissional dentro da companhia novo, né? Uma área nova. E aí
vem ao mesmo tempo que tem que aprender sobre o processo, tem que aprender sobre a ferramenta. Na sua visão, qual é a diferença da existência de uma ferramenta que dê essa visão global dentro do processo? Isso não estava no script. Helder, eu entendo que o fato da gente ter, nós da logística, né, termos uma ferramenta, ela, de certa forma, deixa muito legítimo as informações que a gente divulga para a empresa e para os nossos clientes internos. Eu não tenho confiança e segurança quando eu recebo a informação direto de um transportador e de um operador, onde, no mínimo, eu não consiga confrontar aquela informação. Porque pode ser natural a forma de medição, indicadores de OTIF, OCT, efetividade, devolução, retorno, enfim. Várias empresas medem de um jeito diferente, né? Eu migrei recente de empresa e os indicadores, a forma como media lá, nenhum deles é igual à forma que é medido aqui. São completamente diferentes. Querem talvez dizer a mesma coisa, querem Sim. talvez trazer a mesma mensagem, A mas métrica a é outra. apuração, exato. Então, eu evitava. Antes a entrega era planilha de Excel. O transportador vinha lá e falava nota um, nota 2, nota 3. Essa nota eu consegui fazer entrega, essa nota eu deu devolução. Essa nota vai ter que ser gerada a reentrega. E a reentrega, Helder, na época, gerava o custo. E o custo era mais um frete. Então, de certa forma, a gente dava um poder para o transportador que, Estava se solto, né? ele, porventura, quisesse fazer alguma coisa de forma errada, ele poderia colocar que ele teve duas, três entregas, ele ganha o valor daquele frete. Porque não eram todos os dias que a gente utilizava toda a frota. Então existia uma fragilidade. Quando a gente forçou a utilização desse sistema para a gente ter essa visibilidade, ter algo neutro e também de forma linear para todos os operadores eram avaliados dentro daquela plataforma, dentro daquele sistema, a gente começou a confrontar, a gente começou a dizer, não, esse carro não ficou como reentrega, esse carro fez todas as entregas, então ele está disponível. Sim, Enfim, então a gente começou a ter a gestão. Era ruim quando a gente não tinha essa gestão, quando isso era dado para o nosso transportador fazer. Aí, de fato, gerava muita segurança. Inclusive, tinha muitos atritos por conta disso. Comercial falava, não entregou. O transportador falava para a logística, entregamos. Beleza, cadê o canhoto? Ah, tá lá no carro do motorista, o motorista está fazendo entrega, daqui a pouco ele chega. Às vezes era verdade, às vezes era mentira. Quando era mentira, ele ainda ia lá fazer entrega. Aí o vendedor ligava, ó, teu motorista está aqui agora fazendo entrega. Você falou que entregou ontem? Mentira, está aqui agora. Então gerava uma série de atritos que isso a gente conseguiu aos poucos ir reduzindo. Atrito sempre vai ter, mas a gente conseguiu reduzindo e trazendo mais segurança também na divulgação dessa informação. legal. Você foi um cara, eh, vamos fazer uma consideração aqui, privilegiado em ser promovido várias vezes dentro da companhia, né? Não necessariamente em cargos, salários, né? Não é essa a questão, mas essas transições de setores, elas demonstram reconhecimento pelo teu profissionalismo, né? Como que foi para você, sair de uma operação logística refrigerada e vir para uma operação na Sem Parar do delivery, né, um negócio bem mais dinâmico. Acabaram as dores das esperas, né, você não tem mais esse sofrimento. Como é, para você essa mudança de nível? É bem gritante, né, a diferença, o impacto. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí com a logística e-commerce, são desafios totalmente diferentes, igual tu disse, os mesmos indicadores, mas com métricas. O objetivo do indicador é o mesmo, não necessariamente os mesmos, tem outros indicadores diferentes, mas as métricas, os conceitos são bem distintos e os problemas são totalmente outros, né? Não se compara
problemas, não se compara tempo, não se compara a forma de executar uma entrega. Como que é isso para você hoje? Imagino que você esteja no paraíso em relação aos problemas anteriores, né? Helder, poxa, muito legal essa pergunta, né? E o quanto ela é abrangente, né? Antes da pandemia, eu vivenciei um ano lá de logística sem pandemia. E nós conseguimos organizar frota, nós conseguimos organizar com os transportadores quantidade de veículos, padrão de frota. Olha, a gente tinha carro sobrando no pátio. Nós tínhamos um cenário muito tranquilo nesse sentido de frota, de ter recursos para conseguir fazer as entregas. E aí a gente trabalhava a qualidade, né? A qualidade da entrega que a gente estava fazendo, trabalhava os resultados, enfim. Esses eram os nossos focos antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, depois de tudo que aconteceu no mundo, né? Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu não fazia compra online. Eu comecei a fazer compra online na pandemia. E quantas e quantas outras pessoas também começaram a fazer essas compras A ou maioria, saíram a maioria, né? Saíram a de maioria. uma compra por ano para 10, para 20, para 30, né? É só avaliar o crescimento da venda online que você já vai entender que a pandemia foi de fato o devastador aí do receio da compra, né? Sim. E assim, hoje em dia, acho que a maioria dos transportadores, eles não têm frota própria, né? Os veículos não são deles, são motoristas autônomos, de Agregados, certa né? forma, agregados, que eles decidem, eles optam onde eles vão trabalhar, em qual empresa, em qual mercado. Hoje ele está disponível para a empresa A, amanhã para a empresa B ou para a empresa C. Obviamente que todas as transportadoras têm suas regras, critérios, etc. Mas é muito voltado na mão do motorista. E quando começou a ter esse boom aí de pandemia, de compras online, os nossos motoristas lá da operação de distribuição refrigerado, muitos deles migraram para o e-commerce, porque o e-commerce veio muito forte, E veio estava com mais metas de rentável, né? entrega. Olha, se você entregar mais, você vai ganhar mais valor. As entregas, né, Elder? A gente sabe que fazer entrega numa grande rede, no supermercado, você tem uma fila, tem um tempo, demora, né? Agora, você fazer uma entrega do delivery, na sua casa, na minha, tem uma portaria, a gente não precisa literalmente ter o cliente ali para assinar, pode ser em horário comercial, pode ser depois do horário. Então, ao meu ver, os motoristas também sentiram essa facilidade, migraram por conta de situações financeiras, por conta também de ser mais práticas as entregas, é mais rápido ele estar livre para fazer outras entregas, para ter outras demandas, outras oportunidades, do que se ele continuasse trabalhando na distribuição. Fato é que, de certa forma, a gente teve que mudar muito o cenário para continuar tendo recurso lá na operação de distribuição. De certa forma, a gente avaliou muito valores de frete, benchmarkings, enfim. A gente trabalhou demais, de forma bem incessante em relação a isso. E aí, quando eu vim para o e-commerce, essa mudança, essa migração, de fato, era o desafio profissional que eu estava procurando. Eu estava, de certa forma, muitos anos já lá na outra empresa, e eu queria realmente ter novos ares, até para que eu pudesse evoluir como profissional. E, de fato, a mudança foi bem grande. Então, dores que eu tinha na outra empresa, quando eu vim Até no para corpo, né? Exato, até mesmo na rotina nossa do dia a dia. A operação lá acontecia na madrugada. Aqui não tem operação sequer à noite, Sim. né? Então, a operação forte mesmo, ela acontece ao longo do dia a dia. Então, foi muito chocante, foi bem impactante. Situações onde antes eram as dores de falta de recurso, aqui a gente tem muitas empresas que querem trabalhar, até mesmo por conta do nosso produto ser altamente atrativo, a preocupação que a nossa empresa tem com o cliente. Empresas do e-commerce,
e principalmente aqui eu trabalho hoje, é notório, assim, o cuidado, o tato que tem com o cliente, de ouvir o cliente, de saber se ele gostou da entrega, se ele tem alguma coisa para pontuar, dá gosto de ver. É um valor da companhia nosso de trabalhar pensando em gerar uma expectativa maior para o cliente. Meu gerente, ele me cobra aqui de fazer entrega cada vez mais rápido, entregas no mesmo dia, entregas em 2 dias. Enfim, então, poxa, isso ajuda muito a gente a crescer, ajuda muito a gente a evoluir também como profissional, de buscar esses recursos que antes, anteriormente, de onde eu estava, o cenário era outro. Realmente a gente cuidava muito da parte final, de fazer a entrega, de concluir, né? E aqui, além de concluir, tem várias outras coisas também que a gente trabalha para tentar melhorar e criar sempre uma expectativa melhor para o cliente, mandar tracking. Não basta só fazer entrega no e-commerce, né? A gente Sim, precisa mandar lá o linkzinho para o cliente saber onde é que está a entrega dele, qual que é a previsão de entrega, o que que aconteceu, se deu certo, se deu errado, enfim. legal. Na verdade, você acaba que o modelo de compra ele muda a forma de tratamento, né? Aí o cliente do e-commerce é um cliente que recebe poucos produtos, então essa atenção ela é muito maior pelo cliente, pelo produto, do que necessariamente no varejo tradicional, que é uma entrega massiva, né? Para é como se fosse uma venda empurrada, que você está entregando isso num atacado que vai repassar para um cliente. Então, o carinho, esse carinho que você tem de forma direta, ele acaba que existindo entre o atacarejo, o varejo ali, com o cliente final, né? E não necessariamente do embarcador para com o cliente. Esse fica muito mais um relacionamento comercial do que necessariamente a entrega, né? Mas são diferenças gigantescas de fato. Caio, a gente está entrando na reta final aqui, né? Mais duas perguntas aí para a gente bater, até finalizar esse papo. De tudo isso que você viveu, né? Toda essa construção, tem muita coisa legal aí que tu contou. O que que você acha que você deixou como legado, né? Obviamente que tu teve aí um início como office boy, né? Mas a sua vida profissional ela foi construída dentro da empresa anterior, né? O que que você entende que ficou como um legado para o time que você deixou? Helder, assim, eu penso que o maior legado que um líder, que um gestor pode deixar para a empresa são pessoas prontas para executarem algumas atividades, são pessoas que foram, de certa forma, construídas, que cresceram, né, que se desenvolveram, porque os resultados, eles vão ser batidos, né? A minha meta da efetividade que eu atingi lá, meu benchmarking, provavelmente já tem uma meta muito melhor, tem um resultado muito melhor, e isso vai acontecer e tende a acontecer. Se não foi hoje, vai ser ano que vem, vai ser no próximo, enfim, os recordes vão cair, né? Mas as pessoas não. Eu tenho o maior privilégio, acho que o dia que eu saí da empresa onde eu trabalhei por muitos anos, foi de olhar para trás e ver a quantidade de pessoas que trabalharam comigo, que iniciaram comigo, até mesmo os que interagiam comigo no dia a dia, e ter visto elas crescer, ter visto elas permanecer na companhia, serem promovidas, enfim. Então, eu não tenho dúvida que o maior legado que um profissional, que um líder pode deixar é a construção das pessoas, porque, sem dúvida, são elas que vão trazer os benefícios para a empresa. Às vezes, o resultado não vai vir, mas a atitude tem que acontecer, ela tem que ser a mesma, ela tem que ser o diferencial. Porque quando a gente soa a camisa, todo mundo vê que está suada. Agora, quando a gente entrega resultado sem suar a camisa, pode ser que tenha mais problema aí do que quem está suando e não está entregando. Interessante essa colocação. Quando você começou a contar a sua história, né, tinha esse paralelo interessante dessa mudança de conceitos dentro do ramo. A gente vive um momento hoje que
todo mundo tem acesso à informação, aquele volume gigantesco de informação, mas eu sinto no dia a dia, não sei se é a sua percepção, que às vezes falta muita bagagem para molecada nova, né? E com base no volume de informação, às vezes essa ansiedade pela promoção, essa ansiedade por estar sempre recebendo mais, novos cargos, novas posições, isso acaba que gerando um conflito, né? O que que você, apesar, né, de ser um cara novo, ter uma bagagem bastante interessante, o que que você tem de conselho para essa molecada de hoje em dia, né? Eu tenho feito essa pergunta também para os outros gestores ali que têm vivências distintas, mas todos percebem. Fica um meio que clichêzão a gente ficar falando de geração e tal, mas à medida que o tempo vai passando, esse volume de automações, né? Esse volume de informações vão fazendo com que a experiência, essa bagagem, ela vai sendo um fator determinante na hora de algumas atitudes, algumas ações que se toma sem ter essa bagagem, né. E a gente vive também um momento, apesar de você estar vivendo esse lado da moeda, que é o e-commerce, o delivery, né, esse universo, eh, tecnicamente mais fácil do que a logística tradicional, parece às vezes que quem é da logística tradicional está esquecido no mercado, né? Existe obviamente essa vantagem do momento propício para a logística e-commerce, só se fala nisso, mas você que viveu os dois lados, o que que você tem de conselho para essa galera? E o que que você acha essa questão dessa diferença, essa supervalorização nesse momento? Helder, não tem muito segredo em relação à entrega. A gente tem que suar muito a camisa. Não tem vitória fácil. A gente passa por um cenário, igual você mencionou, eu lembro quando eu comecei a carreira, não tinha muitas pessoas que tinham universidade, faculdade, pós-graduação, enfim. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas. A gente olha para o lado, é mais fácil apontar quem não tem do que quem tem. Então tem muita gente preparada e pronta para assumir o nosso lugar. E às vezes Sim, até melhor, né? O que vai fazer a diferença, sem dúvida, é a nossa atitude. Então, eu lembro quando eu comecei minha carreira, eu ouvia muita reclamação das pessoas que já estavam há anos lá na empresa. Ah, essa empresa não vai para frente, ah, não é bom isso, não é bom aquilo, enfim. E eu aprendi, né? Acho que não é legal e não é benéfico nós reclamarmos dos problemas da nossa empresa. Penso eu que nós fomos contratados, de certa forma, também para resolver esses problemas. Não importa qual seja. Se eu estou com um problema que tem relação com uma outra área, de certa forma, eu tenho sim essa oportunidade. Basta eu ter atitude, não ficar esperando, não acreditar que a empresa ali do lado é melhor do que a que a gente está. Eu acho que nós temos que fazer essa oportunidade de ser melhor. As empresas crescem, né? Elas evoluem, as áreas evoluem, né? Então, independente de qualquer que seja a área, eu sonhava em ser jornalista. Hoje eu trabalho na logística e vou fazer o meu melhor na logística todos os dias que eu estiver. E eu acho que um outro ponto também muito importante, que eu vejo muita gente reclamando no início da carreira, é o fato da gente ser antes de ter o cargo. Então, quando eu fui promovido na minha primeira experiência como líder para supervisor, de certa forma, na cadeira que eu estava ocupando anteriormente, eu já tinha demonstrações, talvez até entregas, que fizeram com que os meus líderes me enxergasse. indicassem para aquela vaga. Então, se eu ficar esperando, poxa, eu não vou fazer isso porque isso tem a ver com um cargo superior. Essa atividade não é da minha rotina. Se querem que eu faça atividade, que me paguem um valor a mais. Eu acho que a quantidade de atividades, dos desafios que a gente tiver a oportunidade de encher a nossa bagagem, de colocar coisas dentro da nossa mochila,
isso é nosso. Para onde eu for, eu vou levar minha mochila, ela é minha. Então, o que eu colocar dentro de experiência pode me dar. Eu vou me sobrecarregar. E assim, nessa mudança que eu tive recente, que eu mudei da logística de distribuição de uma indústria para o e-commerce, tecnicamente, talvez a minha experiência, ela pouco me ajudou. O que me ajudou realmente foi a minha atitude. Porque até hoje eu tenho muita dificuldade com vários processos aqui, eu tenho equipe, pessoas, enfim, que me ajudam muito a entender o dia a dia, né? Estou aprendendo muita coisa. Se na hora, poxa, não está dando certo, não está legal, não é a mesma coisa que eu tinha anteriormente, vou mudar de novo, tal. Isso não é bacana. Então, acho que a persistência, ela vai trazer os resultados. Se a gente ficar esperando, fiz uma entrega, bati uma meta, quero o resultado, quero ganhar mais, quero ter um novo cargo, não é tão simples assim. As coisas, às Todo vezes, mundo quer, demoram né? para acontecer. Exatamente. Todo mundo quer, mas nem todos alcançam. E essa construção, ela de fato faz a diferença, né? Até um dos principais objetivos aqui do canal e das conversas é exatamente mostrar essa trajetória de construção individual de cada um dos entrevistados, né? São histórias Sim, muito ricas, histórias que às vezes se cruzam, né? Tem muita gente que se conhece dentro do segmento aí, mas histórias que às vezes tomam caminhos totalmente diferentes, outros inimagináveis, né? Mas isso que é legal. Eu tinha comentado ali sobre esse momento, né? É, da logística e-commerce em relação à tradicional, onde parece que todo mundo ficou oculto, né? Como que você vê esse cenário atual? Você acha que isso vai passar, como se diz, é só uma marolinha ou veio para ficar de fato? Até porque quando a gente fala a logística e-commerce e a logística tradicional, existem grandes diferenças, né? A gente não vai matar uma para manter a outra. As duas vão continuar. Obviamente que eu vejo que hoje o pessoal da tradicional tem buscado, né? Todo mundo quer saber o segredo do delivery, o segredo do e-commerce. Não existe um segredo, existe volume, né? É, como que você enxerga essa relação? eu diria, para mim, assim, o e-commerce realmente veio para ficar, esse é fato. Os profissionais que trabalham em empresas de e-commerce, eu acho que estão passando por um momento ímpar de ter experiências cada vez mais que envolvam o relacionamento, a satisfação do cliente. Impressionante o quanto a preocupação dessas empresas é voltada para o cliente, como aqui eu trabalho hoje. Em relação aos profissionais que atuam na logística tradicional, como você chamou, eu não tenho dúvida, em algum momento vai ser necessário, no mínimo, eles terem um conhecimento em relação ao que o e-commerce está fazendo. Porque, como eu mencionei anteriormente, até mesmo os motoristas talvez comecem a optar para fazer, ao invés de 5, 3 entregas na logística tradicional, eles vão querer fazer 30, 40 entregas na logística do e-commerce A gente tem casos de para eles. 130, 250. Tem. Exato. Pois é, pois é. Você colocar isso numa logística tradicional, colocar 5, 6, 7 entregas, normalmente o motorista, até mesmo a transportadora, às vezes nem ela aceita. Ou ela vai querer te cobrar mais pela quantidade de entrega. Né, eu tenho uma opinião de que eu tive a oportunidade aí recente de estar num negócio particular e às vezes você dependia do movimento de pessoas, né? E você ficar parado, disponível, mas improdutivo, isso te dá uma sensação ruim. E eu acho que o principal fator que diferencia as duas é o tempo de espera, porque o motorista de uma entrega comum, igual tu disse, na tradicional, ele espera muito tempo, ele para, às vezes ele, né, o cara, dependendo do cliente, o cara fica 3 horas, até mais que isso, não é a média, né, mas acontece. E no e-commerce, no delivery,
o cara sai com um volume gigantesco que ele não para um segundo, ele acaba não vendo o dia passar. E o cara da tradicional, ele vê muito o dia passar e ele acaba, né? Você, quando fica parado, você tem a sensação de improdutividade, de que a coisa não flui. E, de fato, eu acho que essa diferença, ela é gritante ali no, na hora do cara tomar a decisão, né? Legal. Cara, eu agradeço demais, demais, demais. Foi muito legal para minha experiência de ter a assessoria de imprensa entrando em contato comigo, né? Falei, pô, me senti importante. Ao mesmo tempo, fiquei com receio, né? Pô, um canal tão pequeno, não vão deixar o Caio falar comigo. Imagina, É, imagina. mas eu gostaria muito de te agradecer essa disponibilidade aí pro bate-papo, a prontidão de aceitar a conversa, acreditar ali também nesse bate-papo. O que que você tem? Você quer agradecer alguém? Tem alguma coisa que você queira complementar do nosso assunto? Helder, agradecer muito pela oportunidade, prazer imenso voltar a falar contigo, realmente, a gente teve boas experiências, né, talvez até poucas, né, perto dos negócios que a gente conduzia em outras vidas, mas, assim, agradecer muito a Deus, meu pai, minha esposa, enfim, familiares, agradecer muito as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu tive a oportunidade, talvez, de liderar, de desculpa, né? A gente erra muito, a gente falha muito às vezes a gente não atende a expectativa também das pessoas, o que é sempre difícil, mas a gente tenta, né? Eu acho que é isso que importa. Legal, legal. É, mais uma vez, muito obrigado. Espero que um dia a gente consiga bater esse papo presencial, né? Vai que isso aqui ainda vire um podcast. Não vou contar nada para ninguém aí. Mas a expectativa é que a gente tenha a oportunidade de um dia falar presencialmente. Igual tu disse, a gente talvez conviveu pouco em relação à amplitude dos projetos que a gente tocou ali, né, em paralelo, mas não faltam oportunidades e dentro desse universo da logística, né, a gente sempre se encontra. E mais uma vez, muito obrigado aí pela tua participação. Acho que a tua história vai ser bem bacana aí para as pessoas que vão acompanhar. Valeu? Até Boa, mais, Caio. Helder. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Até mais. Prazer.